A paz, bom dia, que Deus abençoe você, sua vida e todos os seus passos que você vai dar nesse dia. Quero meditar com os irmãos, continuando a série. Nós começamos ontem a série sobre escatologia, o Apocalipse. Vamos falar nesses dias sobre essas coisas escatológicas. Eu quero ler em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24, que diz: Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo domínio, toda autoridade e todo poder. Paralelo a esse versículo, quero ler Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. Escreve, pois, as coisas que tens visto, as que são, e as que depois destas hão de acontecer. Então João divide aqui no versículo 19 de Apocalipse o livro do Apocalipse em 3 seções: as coisas que tens visto, as coisas que são e as coisas que devem acontecer. No capítulo 1 são as coisas que João viu, a revelação de Jesus como seus olhos brancos, cabelos brancos, uma veste de um sacerdote. Capítulos 2 e 3, as coisas que estavam acontecendo nas igrejas, nas 7 igrejas da Ásia. E do capítulo 4 ao capítulo 22, as coisas que devem acontecer. No capítulo 4, versículo 1, ele diz o seguinte: Depois dessas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta, falando comigo, dizendo: Sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Então aqui no capítulo 4, versículo 1, João viu uma porta aberta no céu e alguém dizendo: sobe, vem cá, e eu vou te mostrar as coisas que devem acontecer. Portanto, capítulo 1, as coisas que João viu, a revelação de Jesus. No capítulo 1 do Apocalipse, capítulos 2 e 3, as coisas que estavam acontecendo nas igrejas. E do capítulo 4 ao 22, as coisas que deveriam acontecer, que eram futuras. Então, quando Paulo fala aqui no capítulo 15, versículo 24 de 1 Coríntios, então virá o fim, ele está dizendo claro e nitidamente que todas as coisas vão ter o seu fim. Eu quero destacar 5 coisas que terão fim. A primeira coisa que vai ter fim é o mundo, o planeta Terra, o universo, vai ter um fim. Quando a gente lê Gênesis capítulo 3, versículo 17, Gênesis capítulo 3, versículo 17, Deus disse para Adão: Ao homem disse: Porque deste ouvido a voz da tua mulher e comeste da árvore que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por tua causa. Então Deus amaldiçoou a terra por causa do pecado da transgressão de Adão e Eva. Então a terra ela foi amaldiçoada por Deus por causa da transgressão do homem. Deus não fez a terra para produzir répteis, portadores de enfermidade, mosquitos que transmitem doença. Deus fez a terra para ser um jardim para o homem habitar e morar, para ser um paraíso para o homem. Mas, depois da queda de Adão, da transgressão dele, a terra foi amaldiçoada. E sendo ela amaldiçoada, ela precisa ser restaurada, precisa ser transformada. Então, para que isso aconteça, é preciso que a atual terra que existe, o universo que existe, tenha um fim. Em 2 Pedro capítulo 3, versículos 7 e 10, diz o seguinte: Mas os céus que agora existem, pela mesma palavra, têm sido guardados para o fogo, sendo reservados para o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Versículo 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão, os céus passarão com um grande estrondo, e os elementos ardentes se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. No livro do Apocalipse, há uma série de 3 acontecimentos que sobrevirão diretamente sobre a terra.
serão abertos 7 selos. Depois desses 7 selos, serão tocadas 7 trombetas. Depois dessas 7 trombetas, serão jogadas 7 taças da ira de Deus sobre o mundo, sobre a terra, literalmente, e consequentemente sobre quem habitar sobre ela. Então, entendemos pelas Escrituras que a terra, o universo e a sua atual situação climática, mundial, terá um fim. E Deus vai fazer com que essa terra seja queimada, seja destruída e tornar-se-á uma nova terra, que nós vamos falar mais na frente. Então, primeiro, a terra vai ter fim. Segunda coisa que eu quero frisar para os irmãos é que Jesus vai voltar. Porque nós entendemos pela Bíblia, como diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que todos sejam salvos. Deus enviou Jesus ao mundo para salvar o homem do seu estado de pecado, de destruição, de depravação e situação espiritual degradante que se encontrava. Jesus veio, mas para quem ele veio, ele não foi aceito, não foi recebido. Ele morreu na cruz para salvar a humanidade, salvar as pessoas dos seus pecados e torná-las agradáveis a Deus. Mas um dia, Jesus vai voltar novamente para essa terra para julgar as pessoas, para pôr fim ao sistema demoníaco mundial, o sistema depravado da humanidade. A gente vê aqui provando isso no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 em diante. Jesus diz o seguinte: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos um lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então, nós vemos aqui que Jesus disse para os seus discípulos, em outra versão: quando eu for e vos preparar lugar, eu virei novamente, voltarei novamente e levarei vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Isso significa que se Jesus estiver no céu, nós vamos estar no céu. Se Jesus estiver na terra, nós vamos estar na terra. Se Jesus julgar, nós julgaremos também. Onde Jesus estiver, nós estaremos com Ele, para que onde eu estiver, estejais vós também. Em Atos capítulo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 1, versículos 9 em diante, depois lhes disse isso, vendo eles, foi levado às alturas, e uma nuvem recebeu ocultando os seus olhos. Estando ele com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, de repente junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus que dentre vós foi recebido em cima do céu, há de vir, assim como para o céu vistes ir. Assim como Jesus foi subindo, Jesus voltará novamente, para colocar em prática o plano de Deus, para julgar o mundo e colocar todas as coisas debaixo dos seus pés. Porque as Escrituras são claras quando dizem que o diabo é o Deus desse século. O mundo jaz no maligno. As pessoas fazem o que quer, vivem como quer e não respeitam ao Criador. Mas um dia, a terra original, que era um paraíso, onde Adão e Eva foram criados e colocados, que foi amaldiçoada por Deus, essas coisas serão restauradas ao seu estado original. Jesus veio a primeira vez, morreu, entregou-se para que as pessoas tivessem paz, para que as pessoas tivessem comunhão com Deus e fossem salvas dos seus pecados e transgressões. Jesus virá novamente para colocar em prática o seu plano com a humanidade, com a terra, com o sistema, com as leis e com o propósito divino do Criador.
A outra coisa que terá fim é a humanidade. Mas, Jailson, será que a humanidade vai ser extinta da Terra? Não, de forma alguma. Vai ter fim a liberdade que as pessoas têm hoje de não obedecer ao Criador. Vai ter fim o sistema demoníaco mundial. As pessoas não viverão como querem e sim serão submissas ao Criador. Então, dentre esse fim da humanidade, eu vou destacar duas coisas: a situação dos justos e a situação dos ímpios. Porque duas coisas são diferentes e são para lugares diferentes que os ímpios vão e para lugares diferentes que os justos vão. Cada um vai para o seu lugar. Então nós vemos em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 16 e 17, Paulo, escrevendo a sua carta aos irmãos de Tessalônica, ele diz o seguinte: 2 Tessalonicenses, Tessalonicenses 4, 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados a encontrar o Senhor dos mares, dos anjos. Então, quem esperar em Cristo, quem está com Cristo, quem está servindo ao Senhor, vai ser arrebatado ou ressuscitado. Jesus, quando voltar nessa volta que nós estamos esperando, nessa segunda volta, quem for justo e estiver servindo ao Senhor, os mortos serão ressuscitados a encontrar o Senhor nos ares e estaremos com o Senhor. E os vivos serão arrebatados, também vão encontrar o Senhor nos ares e estarão com o Senhor. Então esses justos que serão arrebatados e ressuscitados estarão com Cristo nos céus e permanecerão com Ele no céu. E outras passagens falam o que eles estarão fazendo no céu. Eles vão julgar nações, eles vão estar com o Senhor, que é outro assunto. A outra coisa que nós vamos ver aqui é a situação dos ímpios. O que vai acontecer com os ímpios? O fim dos ímpios. O fim dos justos serão ressuscitados e serão arrebatados e estarão com Cristo na cidade celestial, no paraíso, na Nova Jerusalém. Aquele paraíso que foi perdido por Adão, os justos retornarão a esse paraíso agora no céu. E os ímpios vão para onde? A gente vê em Apocalipse capítulo 21, Apocalipse capítulo 21, capítulo 20, versículos 11 em diante, aliás, diz o seguinte: então vi um grande trono branco, e os que estavam sentados sobre ele, da presença dele, fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. Abriram-se livros, abriu-se outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. O mar entregou os mortos que nele havia, e a morte, o além, deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E todo aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então os ímpios hoje estão no inferno, não estão no lago de fogo. Depois eu vou falar onde é o inferno, quais as divisões, quem está lá, quem não vai, se vai sair. Depois eu vou falar sobre isso. Mas todo ímpio que morre hoje vai para o inferno, para o Hades, para o lugar de tormento. Quando Jesus vier para julgar os ímpios, esses ímpios serão ressuscitados e virão à presença de Jesus. Jesus abrirá o livro das obras, vai julgar todos esses ímpios, desde
Caim até o último pecador, e esses pecadores virão à presença de Cristo, se prostrarão perante Ele, e cada um será julgado segundo as suas obras, e depois é aberto o livro da vida, e mostrado a eles que os nomes deles não estão escritos no livro da vida, e eles serão jogados no lago de fogo para sempre. Então assim terá fim os ímpios. Assim terminará a situação dos ímpios da terra. Antes de Jesus criar novos céus e nova terra, essas coisas acontecerão. Então, é necessário que a gente preste atenção, a gente compreenda, porque todas essas coisas hão de acontecer. Eu espero que você não esteja enquadrado nessa segunda opção, para ser julgado, e Deus mostrar as tuas obras e o porquê de tu não merecer estar no céu. Porque nós, os justos, os que vão ser ressuscitados e arrebatados e estarão com Cristo nos céus, nós não vamos ser julgados. Não há necessidade de Deus julgar-nos. Nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus. Se foram ressuscitados, se foram arrebatados e estão nos céus, não há necessidade de julgamento. Serão julgados sim os ímpios, porque Jesus mostrará as razões pelas quais eles serão jogados no lago de fogo. E desta forma colocará fim aos ímpios, às pessoas criminosas, às pessoas erradas, às pessoas desobedientes, às pessoas satânicas, às pessoas revoltadas contra Deus, às pessoas possuídas pelo diabo. Jesus matará essas pessoas, julgará essas pessoas e jogará essas pessoas no lago de fogo, que é um sofrimento eterno e para sempre e para sempre. A quarta coisa que eu quero colocar aqui, que vai ter fim, é a espera que Jesus está tendo para restaurar todas essas coisas. Como Paulo fala em 15:24 que eu leio. Então virá o fim. Então quando virá o fim dos ímpios, o fim da ação demoníaca sobre a terra, Jesus trará novamente ao estado original o universo, o planeta Terra. Como a gente vê aqui em Romanos capítulo 8, versículo 18, diz o seguinte, capítulo 8, versículo 18 de Romanos: para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que há de ser revelada. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. A criação aqui é o universo, pois a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação será libertada do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Sabemos que toda a criação geme como se estivesse com dor de parto até agora. Então, essa criação, ela vai tornar-se, ela vai ser purificada, ela vai ser redimida, ela vai ser restaurada e devolvida a Deus ao seu estado original. Porque regenerar é trazer ao estado original. Então a criação será regenerada, então o paraíso do Éden tornar-se a realidade quando Jesus vier reinar sobre a terra, quando Jesus for implantar o seu reino, quando todas essas coisas tiverem fim. Então, é entendido aqui em Romanos capítulo 8, versículo 18, que a criação geme, foi afetada, está prejudicada pelo pecado de Adão, como ele próprio disse lá, Adão: maldita é a terra por tua causa. Então, terá fim essa terra amaldiçoada, essa terra que foi prejudicada pelo pecado do homem e pela ação do diabo. Em Apocalipse capítulo 21, versículos 6 e 7, 5 e 6, aliás, diz o seguinte, capítulo 21, versículos 5 e 6:
E o que estava sentado sobre o trono diz: faço nova todas as coisas. E disse-me: escreve, pois essas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido. Está cumprido. Então, quando esse está cumprido acontecer, é quando a terra será restaurada ao seu estado original. Então tudo voltará ao controle de Deus, não no controle que Deus perdeu o controle hoje, mas as coisas acontecerão exatamente como Ele quer, como Ele deseja, como Ele planeja, como Ele sempre desejou, onde Ele será aquela pessoa e só Ele será exaltado naquele dia. Hoje as pessoas adoram a outro homem, a outro Deus, aos demônios, a si próprio, mas naquele dia, quando essas coisas forem restauradas, as pessoas só poderão adorar ao Rei Jesus, a Deus Pai. A quinta coisa que eu quero destacar é sobre o reino teocrático de Deus. O reino teocrático de Deus. O reino teocrático de Deus vai ser aquele reino onde Deus vai ser o rei e diretamente lidará com as pessoas desse reino, com seus súditos. Quando o povo disse para Samuel: Samuel, dá-nos um rei, como todas as outras nações, e Samuel foi conversar com Deus, Samuel ficou triste, mas Deus ficou mais ainda, porque Samuel, não se preocupa não, porque o povo não te rejeitou a ti, ele rejeitou a mim para que eu não reine sobre ele. Dá um rei a ele lá, porque o povo não estava entendendo que Deus que queria ser o rei, desta forma o reino teocrático, Deus reinando diretamente com o povo. Mas o povo preferiu um rei humano, aí veio Saul, Davi e todos os outros reis, e nenhum conseguiu dar felicidade ao povo, nenhum conseguiu implantar esse reino teocrático de Deus. Deus enviou Jesus, Jesus veio, entrou em Jerusalém e disse: estou aqui, mas foi rejeitado também, martirizado, cuspido e crucificado. Fora daqui com este. Então o reino foi adiado novamente. No capítulo 1 de Atos, os discípulos perguntam a Jesus: restaurarás nesse tempo o reino a Israel? Jesus responde: não compete a vós saber o tempo em que meu Pai determinou com seu próprio poder. Então esse tempo que Deus determinou para restaurar o reino teocrático dele com a humanidade, vai chegar o dia que esse reino tornar-se-á verdade, tornar-se-á realidade, onde Deus estará diretamente lidando com o povo através do seu Filho amado e Salvador, Jesus Cristo. Então, sobre o reino teocrático de Deus, Deus reinando diretamente com o povo, nós iremos em Apocalipse capítulo 21, versículos 1 a 4. Eu vi novo céu e uma nova terra, pois já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. E ouvi uma voz vinda do céu que dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, Deus habitará com eles, eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Os irmãos percebem aqui? O tabernáculo de Deus estará com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Isso se chama reino teocrático, onde Deus vai estar presente com as pessoas, julgando, reinando, liderando, organizando as pessoas diretamente. Jerusalém descerá do céu, pairará sobre a terra, as nações andarão à luz da nova Jerusalém, as pessoas serão abençoadas por essa luz dessa nova Jerusalém, e Deus dessa Jerusalém reinará sobre as pessoas e os habitantes da terra. E nós lemos também aí no capítulo 21, versículos 22 e 27, nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. A cidade não necessita de sol nem de lua, para que nela resplandeça, pois a glória de Deus a ilumina e o Cordeiro é a sua lâmpada. As nações andarão à sua luz,
e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra. As suas portas não se fecharão de dia, e à noite não haverá. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma impura de que cometa ou pratique abominação ou mentira, mas somente os que são escritos no livro da vida do Cordeiro. Então essas nações que vão andar à luz da Nova Jerusalém serão os súditos deste reino, onde Deus reinará diretamente com essas pessoas. Sendo assim, o reino teocrático de Deus realmente acontecerá. É como o anjo disse para Maria em relação a Jesus: Deus lhe dará o trono de Davi seu pai. Jesus veio, mas não se assentou no trono, mataram ele e foi embora. Mas Jesus vai voltar novamente, sentar-se nesse trono, por fim a toda maldade, toda injustiça, todo pecado, e por fim todas as coisas. E assim o segredo de Deus com os homens se cumprirá, o propósito de Deus com os homens se cumprirá. Por isso eu digo: prepara-te para se encontrares com o Senhor teu Deus, e não deixe para se preparar no fim, porque o fim já está dizendo, é o fim de todas as coisas. Que Deus abençoe, que Deus te fortaleça, que Deus lhe ajude a você levantar a sua cabeça, ser forte e a estar com essa fé posta no Senhor, porque vale a pena ser crente, vale a pena ter essa esperança, onde Jesus voltará para buscar a sua igreja, onde Jesus levará o seu povo, onde estaremos com o Senhor, para sempre com Ele no céu, onde não haverá choro, onde não haverá dor, onde não haverá doença, onde Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Queres que Deus enxugue as lágrimas do teu rosto? Se prepara para se encontrar com Ele, porque desemprego, angústia, preocupação, o mundo, o diabo, tudo isso passará e viveremos com Cristo em um novo céu e uma nova terra. Que Deus te abençoe, te proteja, te guarde e até a próxima mensagem.